Amores, nós chegamos para fazer a sua tarde muito melhor, muito mais feliz. Concordam, meninos? Concordo plenamente. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certo? Espero que sim, viu? Por aqui tudo bem também, graças a Deus. Que Eu ótimo. espero e muito que você esteja bem, mas se não tiver, você vai melhorar com a nossa companhia. Até às 4 da tarde, pelo menos umas alegradazinhas, uns sorrisinhos, umas piadinhas. Umas gracinhas. Umas gracinhas, vai rolar. Que você vai, inclusive, lembrar e comentar com os outros também. Vai compartilhar tudo que você tem aprendido aqui. Como é que anda a memória? Tá conseguindo segurar bem as informações e passar adiante? Porque isso pode ser sinal de algo sério que vem por aí, né? É o Se assunto você de está hoje. conseguindo, manda uma dica pra gente. Boa. Amores, Verdade. hoje nós vamos falar de demência. É um tema importante. Mais de 55 milhões de pessoas sofrem com o problema no mundo. E todos os anos, cerca de outras 10 milhões de pessoas adoecem. Demência é um assunto necessário de a gente conversar, porque está na casa de muitos de nós. Então, esse tema cabe a você também fazer perguntas no programa de hoje. Como sempre, será muito bem-vindo. E né? olha, Darley, isso é um problema que a gente precisa discutir com profundidade, porque é uma questão de saúde pública. Sim. Uma pessoa Nessa com proporção. demência precisa de cuidados, ou seja, vai envolver uma engenharia, muita gente, altera completamente a vida de uma família e de uma sociedade. É e do certeza. indivíduo em sofrimento. É. Sobretudo isso. Talvez pessoas que ao longo da idade, né, vão ficando mais velhinhas, tal, trazendo alguns sintomas ali. E será que é só quando a pessoa é mais velha que pode sentir alguns sintomas? É quando nasce, enfim, vem de geração para geração. Devo me preocupar? Tem alguém com demência na minha família? Me preocupo, não me preocupo? E agora, o que fazer, né? Temos uma bem. especialista para conversar com a gente, Sim, a né? Vilma Botassin, neuropsicóloga, ela está com a gente no programa de hoje e vai ser a especialista para responder as suas perguntas aí de casa, que, claro, vão chegar pelo nosso WhatsApp 983-1502-49. Mas tem notícia por hoje. Tem. Hoje de manhã eu lembrei do Lucas e falei, imagina o que ele vai trazer nesse hashtag de hoje. E aí, Lucas? Muito boa tarde para Boa vocês. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde para você também de casa, sempre ligadinho com a gente. Pastor, acho que foi muito bem lembrado. Eu também estou acompanhando desde de manhã. Tem um furacão que a gente, pelos principais meios de comunicação estão falando, o mundo está acompanhando a chegada de um furacão. Ele tem uma força muito grande, até mesmo antes não vista com relação a isso. Ele deve chegar à Flórida, começando por Tampa. E já tem o aviso de algumas pessoas saírem da sua cidade. Muitas pessoas já saíram do local por conta disso. Ele ainda está seguindo o seu trajeto e seguindo para esse lugar. Eles falam sobre a força dele, tanto que tem uma escala que vai de 1 a 5. Para ele está pensando em fazer até uma nova escala, uma escala 6. Então eles falam sobre a força que ele tem, que ele deve chegar ali principalmente na Flórida. Então para hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mostrar o que está acontecendo, principalmente o trajeto que ele fez e até onde ele vai chegar. E por que esse furacão tão forte, essa tempestade tão forte e no que ela pode se decorrer, no que ela pode se tornar pelos próximos dias. Então daqui a pouquinho eu explico mais sobre isso. Inclusive recebi um vídeo agora de alguém que está lá na mesma região, ela está num lugar um pouco mais seguro, mas contando como que está este momento. Daqui a pouquinho a gente mostra aqui no hashtag. Legal, Imagina a Luquinhas. apreensão. Pois é, Quem está na região. e o interessante, algo positivo que a gente traz nisso, é a tecnologia que consegue prever já, né? Diante dos satélites e tal, já vê o deslocamento, né, desse furacão, consegue alertar a população quanto a isso para se preparar, o que há alguns anos atrás não se seria tinha possível. muito, né? Não seria Exatamente. possível, seriam pegos de surpresa. Muito bem, meus amores. Tem notícia, tem respostas às suas perguntas, tem a nossa companhia para você nessa tarde mais uma vez. E a gente faz uma pausa rápida só para continuarmos por aqui. Fica com a gente. Vamos lá então, meus amores, minhas amoras, né? Como diria um amigo meu, Vanderlei. E, gente, de volta por aqui no seu Entre Família. Coisa rápida, o Lucas achou engraçado, ele ficou rindo. Mas gente, estamos por aqui, falando em amoras. A Vilma lá sorrindo também. É, Eu acho que ela ficou pensando, eu estou no Entre os Meus Amores ou nas Amoras? Não, eu tô aqui, ó, todo concentrado e preparado para o começo do programa.
Aí dá aquela... Já não sei mais. Já Minhas não sei amoras. mais. Eu lembrei de amora também, porque temos frutas hoje na bancada, quando mostrou ali. Amigo, a não, nossa fala a verdade, você não convidada, tinha lembrado disso. Não tinha lembrado, mas na hora eu vi, eu pensei, falei amores, amoras, né? Olha ali, ó, que delícia. Não tem amora, tem morango, tem uva, tem Ai, pera. que delícia. Só não tem várias amora. outras coisas. Não tem amora. Mas eu amei. Amora. Eu Gostou? vou Os associar. amores e Oi, mais meus amora. amores, e você, minhas amoras também. Amoras, Como estão por aí? Esse é o seu entre Amores e família. amoras, então vamos ao seguinte. A pergunta de hoje, já que o tema é sobre demência, Alzheimer, por exemplo, como que a gente vai lidar com essa doença que tem se tornado cada vez mais frequente na população mundial? Você lida com caso de demência em casa, com algum familiar? Qual é a sua história, sua pergunta, sua questão com a gente? Manda para o nosso WhatsApp 983 150249. Certinho, Abinal? Certíssimo. Eu coloco o 12 ali na frente, senão vai para outro. Mas aparece na tela aí, tem o QR Code e tal, 12982. Como é? Tá na tela. Tá na É tela. só olhar ali do lado. ó. É que eu não queria 983. tirar o olho de quem tá lá do outro lado. Tá, deixa eu olhar. 1298244. Não, esse daí é outro já. Você tem mais Pastor. uma tentativa Aleixo. e mais um número. Aleixo, salva, vai. Salva nós aí. Salva não, nós não, que na verdade ele falou certinho, viu? Pegue a câmera do seu celular e você já deve saber fazer isso, mas você pode também, na sua interação, mandar para cá uma dica de como a Abinal pode acertar o número que você já sabe. Né? Eu estou imaginando pessoas falar, tá bom, eu sei, eu vou mandar a minha interação. É só 12 falar. 983 15 0249. Repete comigo, meus coleguinhas. 12 983 15 0249. Isso. Abinal, Pronto, chama um hashtag. Eu não precisa falar número nenhum. tá bom. Com vocês, hashtag roda a vinheta. Pessoal, a gente vai dar um pouco de atenção para um evento que o mundo está assistindo, que é a aproximação do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. Ele deve chegar em Tampa nas próximas horas, inclusive entre hoje à noite ou a madrugada de amanhã. É um furacão com grande potencial de destruição e passa pelos Estados Unidos num curto intervalo de tempo, tanto que recentemente um outro furacão passou por lá. Estavam ainda conseguindo se resgatar, ainda conseguindo se arrumar, organizando algumas coisas e logo esse chegando. Mas qual que é a região de fato? Estamos falando aqui, a gente vai conseguir entender qual que é a região. Eu vou ali para a tela poder mostrar para você. A gente vai girar aqui o globo para a gente poder entender qual que é a região que ele está localizado e onde ele vai ali mostrar um pouco do seu potencial. Tanto que uma das questões é porque é o seguinte, ele tem essa escala que vai de 1 a 5, os furacões, né? Aqui, ó, essa é a região onde ele está passando. Na próxima tela que eu tenho, inclusive, ele mostra o trajeto exato em que ele fez. Ele começando aqui pelo Golfo, subindo do México, seguindo. Essa é a última atualização aqui da 1 da tarde, onde ele está. A ideia é que ele siga e passe por Tampa. É o primeiro lugar que ele vai atingir e chegar com essa força toda e depois seguir. Tanto que a Flórida fala bastante sobre isso, sobre esse potencial de ele passar. Alguns parques que tem naquela região, eles já fecharam. Inclusive, eu estava até assistindo algumas entrevistas, algumas explicações de algumas pessoas que moram por ali. Eles já estão acostumados com algumas tempestades, mas nessa proporção, não. A NASA também divulgou um vídeo para mostrar como que está essa situação vista de cima. A gente trouxe também um vídeo para poder mostrar para vocês. Essa foi uma imagem feita recentemente. Esse branco que vocês estão vendo tudo aqui são nuvens e dessa tempestade, do Milton. Então a gente consegue observar a proporção dela, eles fizeram imagens aéreas para poder entender. Aqui a gente tem bem o olho da tempestade ali, o olho do tornado. Essa massa que roda aqui e acaba levando muito vento, muito estrago e tem esse potencial. Mas o que leva à formação de um furacão? Os cientistas indicam dois fatores. Um deles, o aquecimento dos oceanos, principalmente, pessoal, o Atlântico Norte. E também esse período de transição para o Laninha. Nós temos também uma imagem que mostra até a rota, a gente acabou de mostrar para vocês. Aliás, a gente tem uma outra imagem, eu acho que não sei se é possível mostrar, pessoal, que mostra uma rota. Ela mostra exatamente o que fez. Como a gente fala um pouco sobre essa questão do aquecimento, essa área em que ele está, essa área de furacão, ela acaba sendo um pouco mais quente. O oceano está mais quente. Por isso, acaba proporcionando essas tempestades, esses furacões.
Uma outra coisa é o seguinte, o furacão, pessoal, é um sistema de baixa pressão atmosférica e é uma grande massa de ar quente que gira ali em torno de um centro de baixa pressão e que provoca essas condições climáticas em grande escala e que fica mais fácil para entender, eu vou até explicar. Ele acaba puxando toda essa superfície desse ar um pouco mais quente, jogando para a superfície e aí tem esse encontro de massas e ele fica girando e por isso tem essa formação. Eu vou voltar ali aqui agora para a minha mesa, porque eu acabei fazendo umas anotações durante a manhã para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, o que estão dizendo sobre essa tempestade. Já se fala sobre o pior desastre climático nos últimos 100 anos. Outros furacões já passaram por ali, inclusive há 2 semanas, recentemente, o Helene estava por ali, eu achei que ia comentar bem no comecinho aqui do hashtag, falando sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas até pela manhã, eles falaram, a gente acabou tentando se recuperar de uma outra tempestade e essa chegando por agora. As inundações que também são esperadas é de 4,5 metros. Ele está nessa categoria 5. Quando ele começou, estava na categoria 2, ele foi para 5 e agora baixou para 4. Só que se fala o seguinte, a força de uma categoria 4 ainda é de grande proporção ainda. E ainda se fala sobre uma categoria 6. Essa categoria, ela não existe. Ela não foi uma categoria criada ainda, mas para essa tempestade, eles já pensam em criar uma nova categoria por conta da força do Milton. O que se fala também é os pedágios. As pessoas estão saindo das cidades, os lugares mais afetados, para se proteger, buscar um lugar mais seguro. Tanto que as estradas, você vê congestionamento, o pessoal conseguindo ir embora, levando o que pode por ali, nem pedágio está funcionando. Olha aqui, a gente tem uma imagem na tela aqui agora. Seguinte, está vendo esse trajeto um pouco mais branco, essas linhas? São onde geralmente os tornados acabam passando. Porque o oceano ali, ele é mais quente, isso favorece a formação. A gente vê até que a parte de cima aqui, ó, um pouquinho acima da parte do Brasil, é exatamente onde ele está. É uma região que favorece a formação de tempestades. Então ele fica nessa categoria, então, como catastrófico e perigoso. Foi assim que definiram essa tempestade. Então se vê a movimentação, a gente recebendo algumas notícias dos meios de comunicação, até quem está por lá, essa movimentação para deixar os locais em que ele promete atingir com força. E falando até com quem eu conversei pela manhã, para saber um pouco mais da situação de lá, a gente recebeu um vídeo, inclusive a Laura Morena, a cantora que vocês conhecem, ela conseguiu contato de uma pessoa para poder contar. Ela está justamente ali em Tampa, num lugar um pouco mais seguro. Ela vai contar para a gente um pouco dessa situação, de como que está ali por agora. Olá, amigos do Brasil, em nome da Laura Morena e do pastor César Gracioto. Estou aqui como uma amiga, falando direto da Flórida, de Tampa, aqui nos Estados Unidos. Nós estamos a poucas horas de ser atingidos pelo furacão Milton. É um furacão de intensidade máxima, intensidade 5, que vai entrar aqui até últimas atualizações em velocidade 4, que é altíssima. A gente está bem aqui perto da costa, a região de Tampa, toda a área de evacuação, corre sérios riscos, né, com relação a alagamento e o impacto com relação aos ventos, né? Essa região que eu tô falando para vocês aqui é uma região que não é área de evacuação, então muitas casas, assim como a minha, têm sido lugares para receber outras famílias que estão nessas áreas de evacuação. Então, nós não vamos sair por enquanto, até que isso aqui seja mudado. As casas estão com preparação, então, né, as pessoas já fecharam as janelas, já colocaram sacos de areia nas portas de garagem, esse tipo de coisa, e fizeram as provisões necessárias. O que é muito esperado aqui na nossa região é ficar sem energia de fato, então isso pode vir a acontecer. Por isso o contato com relação, talvez a conversarem com o pessoal aqui em termos de internet pode ser difícil, então a orientação, se você tem família ou pessoas aqui, é observar os noticiários mesmo e orar muito, gente, pelas famílias que estão aqui, né? Como vocês estão vendo, já tá chovendo bastante, mas essa região, como não é área de evacuação, não fecharam as portas aqui, mas a grande maioria fechou e tal, se preparou nesse sentido. Que Deus proteja a todos, que possa reduzir a intensidade desse furacão e que o Senhor nos ajude condições também de ajudarem outras pessoas após esses momentos difíceis. Um abraço. Contando pra gente um pouco do relato de quem está ali no país, né? Até tão próximo um pouco da região, recebendo essas informações, porque a gente está recebendo, a gente percebe daqui, mas a gente percebe que estamos longe.
Agora, quem está no local, na região, ali é totalmente diferente. Então, a gente vê até as imagens chovendo ali, a população, falei também com pessoas que estão já no outro lado da costa, mas também estão recebendo algumas informações, recebendo amigos, recebendo algumas famílias que estavam do outro lado por conta disso. Então, 5 milhões de pessoas estão nessa área e já foram pedidas para retirar imediatamente dali por conta. Essa é a recomendação das autoridades antes da parte da noite até mesmo da madrugada, que é quando eles preveem que o tornado chegue por lá, a tempestade chegue em solo. Interessante a velocidade dos ventos, né? Qual pode chegar. Esse daí eu estava vendo, não sei se ainda continua mais ou menos isso, mas em torno de 250 quilômetros por hora, é isso, né, Sim, Lucas? isso mesmo. Ventos, imagina, gente, quando a gente está andando de moto, por exemplo, né? Você está ali a 80 ou 100 por hora, você já sente aquele vento forte, né? Tentando te segurar, ou, enfim, dependendo da velocidade, até um pouco mais alto. Agora, imagina 250 quilômetros por hora, esse vento, o estrago que não pode fazer, né? A gente testemunha e vai testemunhar muitos eventos de um planeta que tem sua validade vencida. Uma coisa interessante aí, né, Lucas? Eu acho que pode até valer um comentário seu, é que o furacão está saindo do continente, né? Então, ele vai atravessar a Flórida, mas vai seguir por o oceano, né? O que ainda, por mais terrível que seja a notícia, ainda é uma notícia boa, né? Porque se a gente pensar que ele vai entrar, aí você tem muita expectativa. Mas mesmo assim, olhando para eles, como que é o coração de quem está esperando que uma coisa dessa aconteça? E o fato de ser uma região que já atingida outras tantas vezes, é como se fosse esperado esse fenômeno a cada ano, tem um preparo, tem uma rota traçada, rota de fuga traçada, tem um planejamento, diferentemente de um lugar quando não se tem esse fenômeno ou outros, de modo a que esteja num planejamento mais efetivo, em condições de governos mais atentos, não é o caso. Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi uma população inteira que desavisadamente despreocupadamente estavam, se houve um alerta daqui da colar, é de outro nível, né? Então, eu lembro de em janeiro de 2023, eu estava em Orlando, numa cidade, em Orlando, e passou em dias de furacão, mas eu lembro de estar numa casa com uma segurança que não é a nossa segurança daqui, as janelas trepidavam muito loucamente, eu que era muito cedinho, estava dormindo ainda, virei para o outro lado e dormi, calmamente, sem saber que tinha um tornado passando lá fora, mas enfim, ora tornado, ora guerra, e estamos aí, sobrevivendo. O que dizer, hein, pastora Leite? Clima de confusão. Sobrevivendo. Lucas, muito obrigada, viu? É isso, pessoal. Qualquer informação a gente volta trazendo outras atualizações. E o programa continua agora. Bom programa para vocês e até uma próxima, viu? Obrigada, Valeu, gente. Obrigado, Lucas. Muito obrigada. Aqui o nosso assunto de hoje é demência. Vou ali buscar a Vilma Botassin, que é a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, reabilitação cognitiva e é mestranda em psicologia da saúde. Vilma, vem pra cá, querida. Tudo bem com você? Bem-vinda. Prazer recebê-la mais uma vez, viu? Vem pra cá. Boa tarde, Vilma. Bem-vinda. Pode ficar à vontade, Bom estar querida. contigo, viu? Tudo bem. Bom, para começar, acho que faz bem saber o que é a demência, né? Enquanto conceituação dela. A demência é uma doença orgânica ou multifatorial, tá? Porque ela abrange, porque assim, ela não vai só abranger a predisposição que a pessoa venha a ter, mas outros fatores também vão incluir. O que acontece na demência? A pessoa começa, por exemplo, perder a memória de curto prazo, tá? Mas tem uma prevalência, a idade. Eu vou falar primeiro a idade. A idade seria praticamente de 60 a 65 anos, 1%. Agora, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai aumentando a probabilidade. E essa probabilidade seria, assim, acima dos 85, né? E aí, o que acontece? Ela vai perdendo as funções executivas, linguagem, memória. A memória é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E essa doença, ela pode ser orgânica, mas multifatorial.
E esse multifatorial abrange várias coisas, né? Ou seja, os neurônios, eles já começam a não se, eu diria assim, se conectar, né? E aí é onde surge isso. Mas ela divide em 3 estágios. O estágio que seria o primário, tá? O intermediário e o grave. Tá? São 3 estágios para desenvolver uma demência. Então, a gente pode esperar que a demência, enquanto fator, ela é uma doença esperada, seria dentro da normalidade dela, dentro de uma faixa de idade a partir de 65 anos. Mas existe dados sobre pessoas que estão sofrendo isso antes dos 65 anos? Então, existem dados ainda não muito evidentes, né? Tem muito estudo ainda referente à demência. Então, assim, a demência ela pode ser por várias coisas. Por exemplo, um pugilista, ele pode ter demência, certo? Uma demência frontotemporal, né? Frontal, a pessoa também pode ter, não é? Por exemplo, o dióxido de carbono, geralmente pós-parto, a pessoa fica vulnerável ao dióxido de carbono. Outras doenças, neuroendócrinas, pode ter uma demência, tá? HIV, alcoolismo, entendeu? Então, assim, não existe somente assim, é só esse tipo de demência, não. Existe toda uma escala que precisa ser estudada para saber, o médico vai estudar para saber que tipo de demência aquela pessoa tem, entendeu? Porque todo mundo acredita que assim, é Alzheimer. Às vezes não é, entendeu? Então, precisa ter uma boa avaliação, neuroimagem, com testes neuropsicológicos, para aí a gente levantar uma hipótese de que está havendo uma demência. Quais seriam os tipos mais comuns de demência que a gente pode ver hoje na população? Então, a orgânica, não é? A orgânica e a multifatorial também. Por que a orgânica? A orgânica, por exemplo, ela teve um AVC, não é? Então, ela tem uma predisposição a ter, porque ela vai perder. Por exemplo, primeiro ela tem uma isquemia, tá? Que seria como eu diria assim, no senso comum, um derrame, né? Uma isquemia, tá? Mas aí, o que ela pode vir a ter também, além desse derrame? Ela pode ter outra comorbidade. Pode estar associado também a uma depressão, a uma ansiedade. Então, existem fatores que pode também ajudar essa pessoa a levantar uma hipótese de ter uma demência. Mas aí, quem vai diagnosticar vai ser o neurologista, o psiquiatra, para ver se realmente a pessoa se enquadra nisso. Mas ela vai perdendo as funções da vida diária. Por exemplo, vai ao banco, já não lembra mais da senha, se perde, entendeu? E coloca as coisas no lugar, não encontra mais nada, não encontra. De repente, a pessoa começa a esquecer, por exemplo, eu não comi, sabe? Então, assim, mas ela já tem uma comorbidade, a gente precisa ver se ela tem uma comorbidade. Pode ser uma comorbidade, pode ser uma diabetes, pode ser uma hipotensão, pode ser... Tem N fatores para que ela desenvolva. Eu tenho quase que certeza também de que fatores nutricionais estão envolvidos. Isso. Uma pobreza nutricional vai levar um cérebro a se desgastar, associado, claro, a outros fatores, mas um cérebro desnutrido, vamos dizer assim, pode propiciar um enfraquecimento dele próprio, né? Você foi muito assertiva, porque, na verdade, essa questão nutricional é fundamental. Por exemplo, um senhorzinho aposentado, tá? Ele tem uma alimentação muito deficiente. E tem também a demência por falta da vitamina B12. É verdade. Entendeu? Então, existem vários fatores. Por isso que eu falo que é multifatorial. Então, a alimentação, por exemplo, as pessoas de baixa renda que não teve acesso ao estudo, também ela pode vir a ter uma demência, certo? Porque ela não tem uma reserva cognitiva. Exato. Entendeu? Isso é muito importante, meu Verdade. Deus. E até Mas, se falando amigo, desse... não sei se você viu há 5 minutos. Pediu para passar, chamar um intervalo, né? Mas até para deixar para depois do intervalo aqui, até nesse ritmo que a gente vive, né? Estresse e tudo mais, essas alimentações, né? Incluindo as alimentações, como já foi dito aqui, a nossa geração, ela é uma geração, será que está mais propensa, então, a desenvolver uma demência? Será?
Não sei, vamos descobrir depois do intervalo. Enquanto isso, a gente vai para aquele intervalo rápido e a gente traz para você aqui a revista. Aproveita já para pedir a sua, falando em saúde integral, saúde como um todo na nossa vida. Revista A Máquina Humana. Está aí, disponível para você entrar em contato com a gente agora no telefone que aparece na sua tela, 98244-4449. Não perca esse momento do intervalo para poder pedir a sua revista, tá bom? Rapidinho a gente já está de volta. É tão bom voltar, a gente fica nesses 4 minutinhos aqui, mas já esperando muita coisa que vai acontecer e é bom falar com você também. Nós estávamos falando de um problema sério que afeta muitas pessoas no mundo, muitas pessoas no Brasil, mas embora algumas pessoas estejam sofrendo por essa doença, muitas pessoas estão sendo afetadas, porque envolve cuidado, envolve uma mudança de vida, e eu tenho certeza que eu estou falando com alguém que também está passando por isso. Mas nós vamos entrevistar agora a Juliane Nascimento, que é psicóloga e vive essa situação, viveu experiências nessa situação em ter que cuidar de alguém e ter a sua rotina toda afetada. E eu tenho a alegria de dizer que é muito bom te rever, Juliane. Como que você está? Tudo bem? Oi, pastor. Tudo bem. Que bom estar falando com você de novo. Você está falando de onde? Eu estou no Maranhão, numa cidade chamada Dom Pedro. E conta um pouco pra gente como que foi que iniciou essa sua experiência de lidar com alguém muito próximo, querido, que começou a desenvolver essa doença. Foi traumatizante no começo, porque na época minha mãe começou a adoecer e ela estava tendo alguns sintomas, mas a gente não reconhecia como uma demência especificamente, né? Então ela começou a ter alguns traços de esquecimento, mas que todo mundo acreditava que era algo normal do envelhecimento, né? Ela tem 79 anos de idade atualmente. Então, quando ela adoeceu, que ela começou a ter traços assim de demência bem grave, isso começou a ser muito traumatizante, especificamente para mim, porque sempre conheci minha mãe uma mulher muito forte, trabalhadora, que resolvia todas as coisas da vida dela, e de repente ela estava alguém completamente dependente da gente. Verdade. Acredito que muitos e muitos desafios, né, Juliane, você tem enfrentado no dia a dia, né? Mas qual que você destaca ser o principal desafio de você lidar no dia a dia ali com a sua mãe com essa enfermidade? A rotina. A rotina é um dos maiores desafios que eu tenho que lidar todos os dias. As questões de cuidado com ela. Eu nunca tinha cuidado de ninguém, exceto de mim mesma. Então, assim, eu estar cuidando dela todos os dias é praticamente o neném, o meu neném, eu cuido dela todos os dias. Então, isso acaba sendo um desafio para mim, porque é muito cansativo. E eu, ao mesmo tempo, eu precisei lidar com o fato de ajustar a minha vida profissional com esses cuidados com a minha mãe, que foi muito difícil, porque no momento que ela adoeceu, eu estava recém-formada. Então, eu já ia entrar para o mestrado, eu já estava começando a carreira na minha vida, né? Eu sou psicóloga, então estava tudo assim caminhando. E aí eu tive que parar tudo para voltar para minha cidade natal para vir cuidar dela. Ô, Vilma, incluindo aqui você nessa história, com relação aos familiares. A gente escuta a Juliane contar da experiência dela e de como ela para a vida para cuidar da mãe. Que bom que essa mulher tem uma filha e que essa filha possa fazer essa pausa para cuidar. Mas nem todas as famílias se têm uma rede de apoio, uma condição de dar a esse idoso, geralmente, um meio de cuidá-lo melhor. O que dizer sobre as famílias envolvidas em casos com a demência? Primeiro, a família precisa ter conhecimento do que o paciente tem. E qual é o grau de comprometimento que esse paciente vem a ter. Que nem ela falou da rotina, né? A rotina é fundamental, tá? A rotina precisa, para quem vai cuidar, para quem tem que ter um diário, não é? Porque a minha mãe também teve, né? Ela teve um AVC, né? AVC hemorrágico. E aí ela passou por esse problema. E aí o que eu fiz? Montei todo um esquema multidisciplinar
para que ela pudesse ter um bem-estar e não acarretasse também para os que estavam envolvidos. Porque o problema é que nem ela disse, o cansaço do cuidador. O cuidador também fica esgotado diante do cuidado. Então, você precisa ajudá-lo dessa forma, montando toda uma equipe para poder ajudá-lo, sabe? Porque a pessoa não aguenta, porque vê aquela pessoa que ama, aquela pessoa que fez tudo por ela, e agora está nesse estado, é um sofrimento muito grande. E muitas vezes, o cuidador entra em depressão diante do adoecimento daquele ente querido, que no caso específico dela é a mãe dela, entendeu? No caso específico foi a minha mãe, mas assim, o meu caso específico, eu montei toda uma equipe. Eu parei e falei, preciso fazer alguma coisa, porque não dá, não é? Juliane, você conseguiu fazer com que outras pessoas participem desse cuidado com a sua mãe? Não. Na verdade, meu único parceiro de cuidado é meu pai, né? Ele também tem 79 anos, né? Ele é um idoso, mas ele me ajuda nas tarefas de casa. Então, nós somos uma dupla ali. Então, é a única pessoa que tem me ajudado nessa rede de apoio. Mas eu tô sozinha nessa luta. E aí, tecnicamente, né? Então, assim, sou eu para lavar roupa, limpar a casa, fazer a comida, cuidar dela, enfim. Eu consegui um trabalho agora, que são 2 dias na semana. Então, meu pai fica nesse dia, por exemplo, de manhã ele gosta muito de cozinhar. E aí, então, isso para ele é muito terapêutico. Então, ele fica em casa, ele cozinha, faz companhia para ela. Então, né, nesse caso, a gente conseguiu se adaptar. Mas, tipo, outros dias na semana, eu estar saindo de casa, por exemplo, seria muito complicado. E é só a gente, então não tem como agregar outras pessoas, e também a gente nem tem condições financeiras, por exemplo, de pagar um cuidador para ficar meio período, um período inteiro, né? Tipo um dia inteiro. A gente não tem como fazer isso. É uma questão seríssima, né? A gente pensando no que a Juliane está falando, o cuidado não é de 2, 3, 4 horas, é um cuidado de 24 horas. Se for pagar um cuidador, ele está dentro de um regime de trabalho, ele não vai ficar mais que 8. Então, para ficar 24 horas, são 3. Esses 3 tiram férias. Então, ou você tem dinheiro para pagar 3 profissionais para ficar em casa, ou um profissional que é o membro da família vai parar de trabalhar. Então, afeta a longa distância, com muita abrangência. A Juliana, ainda tem uma pergunta para te fazer, porque fica aqui na mente que tem uma relação, obviamente, afetiva. É a sua mãe. Como que é para você lidar com aspectos que você, por exemplo, espera de uma mãe e ela esquecer coisas importantes da sua história, o seu nome, o que você está fazendo lá, por exemplo? Isso já chegou a te acontecer, está acontecendo? Como você tem encarado isso? Eu vou chorar. Ela não lembra de mim. Então, isso é muito chato, entende? A demência dela foi um tanto progressiva, mas rápida. Quando eu saí da faculdade, que eu vim morar aqui na minha cidade, ela ainda estava me reconhecendo, mas em abril do ano passado, ela esqueceu total. Então, assim, ela não lembra de mim. Eu tô cuidando dela. Ela acha que eu sou uma irmã dela do passado, alguém e tal. Então, assim, isso, eu não consigo evitar. Isso me abala, porque eu tô lidando com alguém que não se lembra de mim. Então, dentro dos aspectos emocionais, isso me afeta muito, porque na questão da relação familiar, a gente não teve muita oportunidade de resolver várias questões e não tem mais tempo para resolver, porque ela simplesmente não lembra de mim, e a possibilidade da memória dela voltar é praticamente um milagre. Então, assim, isso acaba sendo muito complexo, a tal ponto que ano passado eu entrei em depressão profunda. Então, agora que eu estou conseguindo me reerguer e, ao mesmo tempo, ter condições, inclusive, de colocar dentro da minha rotina, por exemplo, aspectos da minha vida pessoal, como o trabalho. Porque eu não estava conseguindo fazer isso justamente porque eu estava completamente arrasada com esse quadro dela, porque é muito difícil você olhar para alguém que você viveu a vida inteira e, de repente, essa pessoa simplesmente se esquecer de você. Conheci você, Ju,
em 2021, numa semana de oração na Fádiba. E eu me lembro de você virando a faculdade de cabeça para baixo. A Juliana é uma pessoa que tem um coração inteirinho entregue para Jesus. E todos os momentos que estávamos conversando, a Juliana estava servindo. Existem perguntas difíceis de responder aqui, mas eu me lembro de muitas perguntas que o mundo precisava e que você se tornou a resposta. Fica o meu abraço. Essa é uma sensação, uma experiência que as pessoas não podem simplesmente se colocar no seu lugar. Mas a gente compartilha uma esperança de um Deus que jamais esquece de nós. E você tem brilhado em relação a isso. E a minha oração é que você sinta esse abraço também hoje, viu, Juliana? Obrigado por ter compartilhado sua experiência conosco. Obrigada, querida. Pessoas escrevendo pra gente e dizendo que estão orando, passarão a orar por você, por sua mãe, por sua família. Nosso abraço, viu, querida? Deus continue dando forças a cada dia. Obrigada, gente. Obrigada. Foi bom e rico conversar com a Juliana. E uma surpresa também vê-la novamente. Eu quero dar um recado para você que está aqui me assistindo entre família e pensando como que você pode enfrentar tantos problemas. Eu estou fazendo uma lista aqui, quando a gente pensa em trazer informações úteis, relevantes, algumas a gente enfrenta, outras a gente cria mecanismos de proteção, em outros momentos nós estamos falando de assuntos em que a nossa vida, o nosso corpo pode e deve viver no máximo do seu potencial. Tem elementos que não vão poder ser contornados. Por exemplo, informações sobre como o nosso corpo funciona, informações sobre como as doenças o afetam, informações sobre a relação das leis da natureza para conosco. Qual é o papel da alimentação nisso tudo? Dá para fazer escolhas e as escolhas nos permitirem viver de uma maneira melhor e ajudar as pessoas? Qual é o papel do descanso, da atividade física? Ou como enfrentar doenças que estão afetando muita gente ao nosso redor, como diabetes, por exemplo? Foi com esse pensamento que a revista Máquina Humana foi projetada, para que ele chegue direto naquelas necessidades que você tem, nas perguntas que você tem, e para resolver os problemas que nós estamos enfrentando. Olha, é muito fácil. Você que tem assistido o Entre Família sabe que é só ligar para a gente. Ligar por telefone da Escola Bíblica Novo Tempo, 2127 é o número 3121. Vou repetir para você, 12 2127 3121. Ou se você preferir falar pelo celular, mandar uma mensagem no WhatsApp, é daquele jeito que você manda mensagem no número que pode ficar registrado aí, 12 98244 4449. Uma pergunta importante, tem custo? Não, não tem custo para você. Os Anjos da Esperança que participam do projeto Novo Tempo já pagaram essa revista, nem o envio você vai se comprometer a pagar. Você vai fazer o pedido e a revista chegará até você aí na sua casa. Essa aqui, que está na sua mão. E tem promessa ainda, viu? Se você pedir, a Darleide escreve aqui, meus amores, fala nisso, um abraço para você. A direção disse não, porque Darleide não vai mais trabalhar, só de tanto assinar. Chegaram muitos pedidos. Calma, eu vou fazer isso. Legal. Vamos com interações agora. Chegando, participação anônima. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Faz 6 meses que recebi minha sogra em nossa casa e ela sofre de demência. Estou me sentindo angustiada. Amo minha sogra. Afinal, ela me presenteou com o amor da minha vida. Por isso, acabei recorrendo à ajuda do meu esposo para procurar uma cuidadora, mas ele não aceitou. O que devo fazer? Achei que ele me entenderia por ser psicólogo. Eita! Agora. Uau! Não aceitou. Você percebeu, no caso dela que está falando e da Juliana, eles desenvolveram a síndrome do cuidador. A síndrome do cuidador é a angústia da alma por aquela pessoa estar doente e você não ter condições de ajudá-la, porque assim, você acaba colocando sobre si uma carga muito pesada ao ponto de falar assim, como eu não consigo ajudá-la, não é? Então, assim, no caso específico da Juliana, ela falou o seguinte, que a mãe dela não reconhecia ela. Então, tudo que ela vai fazer para ela tem que ser por amor. Mesmo que ela não me reconheça, o que importa é que eu a reconheço, que eu a amo e vou fazer tudo por ela,
não é? Não é porque ela quis ficar doente, do ponto de vista, ela não queria. No caso específico dessa moça que está falando, o que ela está dizendo? Ela está trazendo uma angústia, está desenvolvendo uma síndrome do cuidador, não é? Então, na verdade, o marido dela, ele deveria repensar, porque existem tratamentos para que a doença não avance mais ainda, através de uma terapia, né? Uma terapia, diria assim, de acolhimento, de alegria. A musicoterapia é o que eu estou estudando agora, né? Estou estudando na demência. E ajuda muito, porque essas pessoas, elas têm ainda um repertório de quantos elas... Está guardado no subconsciente um repertório musical. E isso traz para essas pessoas adoecidas um bem-estar. Então, isso eu tenho feito experiências e tem ajudado essas pessoas a melhorarem, entendeu? Mesmo estando no quadro de demência. No caso da Juliana, a mãe dela está no estado de Alzheimer, né? Então, ela poderia fazer isso. No caso dessa também, a música é tudo. Agora, o ponto alto ali, que também se aplica à Juliana, é o cansaço desse indivíduo cuidador, que está no lugar de cuidador, né? Vamos entender assim. Este marido, ele não está entendendo que a esposa pede alguém para cuidar da mãe dele, porque ela está sobrecarregada. Amanhã ele vai ter 2 doentes. Então. Exatamente. Aí, como ele não está se importando de dar à esposa o suporte para cuidar da sua mãe, ele não está reconhecendo justamente isso que talvez poderá tenha acontecer. Condições até, né? Pelo que ela comenta ali. Já Exato. sugeriu, talvez tenha condições, diferente da Juliana, que até comentou. Gostaria, mas não tem condições. Nesse caso, talvez tenha condições, mas ele não quer. E aí acabam tendo é uma doenças condição de precisar de um cuidador que a doença impõe. Não é uma questão de Mas tem um outro detalhe. O SUS já tem o suporte para ajudar essas pessoas assim. É uma questão de procurar ir até o posto de saúde. Elas vão visitar, elas fazem um acolhimento. Então, assim, já está como um cuidado complementar, não é? Basta a pessoa procurar nos postos de saúde, para vir uma vez por semana, para conversar, para acolher esse paciente. Lembrar outra vez, lembrem que a Juliana, que é psicóloga, cuidando da sua mãe nas condições em que ela tem cuidado, no ano passado, ela estava em depressão. Profunda. Então, agora que ela está se recuperando. Amiga, se você não falar sério com seu marido a respeito do que é a questão envolvendo a você e a sua saúde, você pode ser a próxima e a sua depressão vai ser dupla, pela incompreensão do seu marido e pelo gasto de energia no cuidado com a sua sogra. Lembra que a Juliana, inclusive, ela agora incluiu na rotina algo que fizesse referência a ela para que ela tenha condições de continuar ajudando a sua mãe. É assim que é a vida, não é, gente? Nós vamos para o intervalo, continuamos com você. Aproveita, vamos cuidar da saúde? Está falando de demência, Alzheimer, que tem a ver com o estilo de vida, que a gente possa dar aí uma força para a gente manter a saúde geral, a saúde global. Liga para a gente, ou melhor, liga para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos cuidar da saúde. Depois não avisa, ninguém me avisou. Tô te avisando, mulher. Liga agora. Meus amores, estamos conversando sobre demência no programa de hoje, mas, ao mesmo tempo, a nossa vontade é que você pense um meio de viver melhor nas condições que, muitas vezes, são muito novas e pegam de surpresa com a necessidade de cuidar de alguém aí da sua casa. E nós daqui queremos cuidar de você, cuidar da sua saúde, do seu bem-estar global, mente, corpo, de maneira que você possa usufruir da vida, cuidando dos que precisarem de você com qualidade. Liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e aproveito também para dizer, tem alguma pergunta? Quer saber sobre demência, Alzheimer? Esse é o programa e você pode mandar, porque daqui a pouquinho nós já vamos começar a responder as suas perguntas. Só mais um pouquinho e aí já era, não tem mais chance para você, tá bom? Tem até deixa eu ver aqui, ó, agora são 3h22, então você tem até no máximo 3h40 para poder mandar, né? Ou 3h30 e alguma coisa, porque depois a gente já começa a responder tudo, tá bom? Manda para lá, manda para cá. E a gente vai agora para o nosso momento na prática, é isso? Vamos lá, entendendo por aqui, ó, prevenção e cuidados para a demência. A gente até vê ali ao lado um senhorzinho, né? Tipo um quebra-cabeças, e conforme vão passando ali as dicas, ele vai se montando, como a gente vai vendo ali, viu? Manter-se fisicamente ativo. Puxa, já ouvi muito falar isso. E quais são os benefícios reais que isso trazem para a gente?
academia, principalmente a musculação, por conta da sarcopenia do idoso, tá? Então, é importante que a pessoa, mesmo na terceira idade, ela faça atividade física. Eu conheço uma senhorinha, ela tem 87 anos, ela faz hidro, agora ela começou a fazer a natação. E ela disse assim, eu vou conseguir. Eu falei, vai. Porque assim você vai aumentar o quarteto fantástico, a dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. E ela ficou toda feliz. E assim, tá batalhando, mas está conseguindo, entendeu? Do jeitinho dela, com a pranchinha dela, ela está indo, ela é uma graça. E aí eu fico pensando assim, todo mundo teria que fazer, principalmente é uma prevenção. Tanto por conta da psicomotricidade, da motricidade do idoso, porque ele vai ter mais condições de andar, de se movimentar. Tanto para a parte física, mas para o cérebro principalmente. Que o cérebro praticamente é o que manda na nossa vida, né? Então, a atividade física é fundamental. Se não dá para fazer numa academia, caminha. Mesmo a pessoa com demência, dá para caminhar, é muito importante. Já atendi pacientes com demências que o cuidador, a filha, o parente, levava para dar uma volta no quarteirão. Isso assim, tem toda uma rotina. Não tinha condições de ter alguém para cuidar, mas tinha toda uma rotina. Levava para caminhar pela manhã, ia conversando, trazendo as recordações, né? E isso ajuda também, entendeu? Com certeza. Atividade física é a previdência física da sua vida. Boa. Você pensar em 1000 coisas. Onde você vai morar, o sítio lá em Guararema. Se não tiver um corpo para viver a velhice, Isso não tem vai graça, adianta nada, né? né? Conheço Não uma vai senhorinha viver. também que já passou dos 80 anos, faz musculação há décadas e tá lá, não esquece nada. Tem um corpo maravilhoso, Dona Cila, minha mãe. Beijo. Eu acho isso tão bonito. Imagina, ela né? faz musculação quando nem se falava de fazer musculação como se fala hoje, né? É. Dona Cila é muito de A parabéns. Cila faz musculação com peso livre. Olha isso! Bonitinha. Gente, vale a pena fazer uma matéria um dia com ela, viu, Maíra? Que coisa linda! Verdade. 40 anos por aí, né? Fazendo Décadas musculação, fazendo amiga. Que é uma, Olha que é uma só. questão muito importante da atividade física. é Não fundamental. espere começar a ficar problemático para você fazer. De jeito nenhum. E olha, Escutou, quero Abinal? lembrar... Faz lá. Opa, comecei, viu? Ó, tem 1 mês e pouquinho que eu tô fazendo. Claro, não vou contar quantas vezes eu já fiz nesse mês e pouco. Eu faço mas todo dia. Parabéns. Todo dia na academia. Linda. Essa semana eu fiz, acho que 3 vezes. Tá bom já, né? Tá. Comecei domingo, tal. Fiz. Ó, eu tô aqui lembrando que toda semana, não sei quais os dias da semana, mas no Vida e Saúde, nós temos os educadores físicos que ajudam com boa. exercícios práticos para de verdade. casa as pessoas fazerem. Então muita gente faz, manda fotos, manda vídeo. E utilizando Então, não tem coisas da academia, casa, não né? sai pra trabalhar, não sai para fazer uma caminhada lá fora. A gente não sabe a condição física é toda quinta, né? Quinta do Então, mês. toda quinta do Mexa, se você tem no Vida e Saúde, que é logo após o Entre Família, fica ligado para você também manter a sua saúde em dia com a gente. Eu tô avisando para vocês, a gente Boa. faz tudo para que vocês tenham saúde. Mas vocês ficam assim, só assistindo. Ah, que legal, eu gosto. Mas e daí? Ó, Tem que rir, dar. ele exercita, esqueci agora a quantidade, mas são, são mesmo. vários músculos, né, que exercita. Mas não é o suficiente. Você exercitar os músculos do rosto e do Verdade. sorriso junto com a gente, né, pastor Aleixo? Tem que mexer as perninhas também. Talvez tenha aquele negocinho que faz exercício em casa, enquanto tá assistindo a gente, né? Até Pessoal mais terceira a idade. cadeira ajuda, Própria sentar, cadeira, né? levantar, sentar, Isso. levantar, abrir os braços, ajuda. Para quem não pode sair, faz em casa, dá para fazer. Esconde o controle remoto da TV já para Isso. levantar, baixar o volume, vai e vem. Igual os botãozinhos antigamente, né? Movimente-se, então. Movimente-se. Mexa-se. A dica, mexa-se, movimente-se. Vamos a mais uma. Envolver-se em atividade social. Boa. Isso é fundamental para a terceira idade. Conversar bastante, ter uma rede de amigos. Se as amigas não dá para ir até as amigas ir visitar. As amigas da minha mãe iam visitar ela em casa. Todo sábado estava cheio de amigas lá. E conversavam, e cantavam, sabe? E isso ajudava ela no dia a dia, para que ela tivesse um bem-estar. Então, ter essa convivência com os amigos faz muito bem, entendeu? E o cuidador tem que falar assim, eu vou trazer a sua amiga aqui para conversar, mãe. Mas eu não lembro dela. Não tem problema, você conversa qualquer coisa, tá bom. Né? Então, acho que isso é fundamental. O papel da família, né? É a família, principalmente a família. Esse aconchego, esse abraço. A pessoa não pede para ficar doente. Ela não pede.
né? É verdade, isso ajuda também na cabeça memória, dela, na isso. cabeça e muitas coisas, né? Eu lembro que meu sogro, ele tá 2 anos e meio para 3 anos mais ou menos acamado, teve um AVC, em seguida do AVC depois foi se descobrindo ali um Alzheimer e a minha sogra, ela tem, né, os 2 irmãos da minha esposa que auxiliam, tem o acompanhamento de uma fisioterapeuta, médicos, enfim, tem toda a equipe, mas traz um desgaste muito grande para ela também. A gente vê, né, o cansaço da rotina, aquela coisa toda, mas o legal, né, até falando ali, voltando a falar do meu sogro, quando alguns amigos vão visitá-lo, É outra coisa. Ele lembra, ele vai lembrando de algumas coisas. Tem um amigo dele que sempre vai lá para visitar, foi da época da Marinha, bem das antigas e tal, e vai lá e conversa com ele, por mais que meu sogro não interaja muito, mas ele conversa com meu sogro e só em ver, né, que ele está reagindo bem e tudo mais, isso ajuda muito, né? Porque no Alzheimer ele ficou com a memória antiga, por isso que ele tem condições de conversar, não é? Porque à medida que, por exemplo, a demência vai ficando grave, a pessoa ela não consegue mais interagir com o externo. Então ela precisa de pessoas para conversar, para lembrar, álbum de fotografia, olha aqui, essa foto aqui quando eu era pequeno, e começa a mostrar quando você casou. Então tem todo um aparato dentro de casa que dá para trazer para esse idoso que está padecendo com a patologia. E quando vem alguns flashes de lucidez? Ah, é muito engraçado. Porque até a Juliane ali comentou, né, da mãe dela não reconhecer e tal. Eu lembro que meu sogro, em alguns momentos, ele não consegue lembrar quem é minha esposa e algumas outras pessoas, mas tem momentos que ele lembra de tudo, lembra que era caminhoneiro e tal, lembra de bastante coisa. Esses flashes que Então, esses flashes é o melhor, porque nesses flashes o cuidador pode aproveitar, não é? Porque os neurônios não estão fazendo mais as conexões neurais, né? Então, o que acontece? Não está tendo mais a plasticidade. Nesse momento, é a hora de você conversar com esse idoso e trazer, nossa, mas que legal, mas que bacana, o que mais que você fazia? E puxar essa conversa nesses flashes, né? Como se fosse um flash de luz. Então, isso é legal. Então, tem várias técnicas que a gente pode ajudar para dar esse conforto para essa pessoa idosa. Eu li certa vez que os pais que moram com os filhos por necessidade de cuidados, em algum momento se verifica que esses que estão ali sob o cuidado dos filhos ficam mais solitários. Porque as pessoas da casa, elas têm uma rotina de trabalho, de atividades, mas tem a sensação de que está cuidando de quem precisa, mas a vida está seguindo aqui paralelo e esse indivíduo está sozinho, às vezes nas atividades de casa, mas sozinhos. Vamos lembrar que tem nos municípios, nas cidades, como você procurar o que é oferecido para as pessoas de terceira idade, o que tem de natação. Minha sogra fazia muita natação, acho que 2 vezes por semana natação. Então, o que a gente pode fazer para levar os idosos a ter contato com outros também e de modo a que eles tenham como usufruir da vida ainda? Porque eu acho que pesa muito um sentimento de inutilidade. Isso mesmo. Quando há ainda uma consciência, obviamente, do que está acontecendo. Mas o sentimento de inutilidade, eu estou aqui morando no campo, já não é mais minha casa, eu não sou dono dessa casa ou dona dessa casa, isso vai debilitando também. Então, ter esses cuidados vai ser muito importante. Lembrando que nós estamos falando aqui de alguns movimentos que a gente precisa fazer até como prevenção, mas também se aplica casos em que já se perceba o quadro para que haja um mínimo de resgate ou pelo menos de prevenção maior do agravamento do caso, né? Eu creio que assim, hoje em dia, as famílias precisam estar preparadas para o envelhecimento. Todo mundo tem que estar preparado para o envelhecimento. Exato. E os que já chegaram lá têm que ter esse acolhimento. Mas como é tudo muito recente, né? Antigamente não existia isso, no sentido de as pessoas moravam na fazenda, moravam no sítio, faziam uma série de coisas. Hoje em dia está todo mundo na cidade, está todo mundo na cidade. Então fica muito difícil as pessoas terem isso. E o que acontece nesses casos? O idoso começa a ter a depressão. Isso. Entendeu? A depressão por conta disso, porque os hormônios vão começar a diminuir, tá? Eles vão ficar agoniados, né? Porque a demência, ela tem vários estágios. Tem o leve, intermediário e o grave. No grave, ele já não sabe que tem que tomar banho, comer, ele tem desnutrição, porque ele não pede água para beber. Tem que tomar muito cuidado com isso por conta da desnutrição, porque ele não vai pedir água para beber. Entendeu? Uma série de coisas com esse idoso. Tem uma prevenção e um cuidado que tem sido cada vez mais popularizado, mas ainda não alcançou o seu nível de a gente aplicar isso, que é
desafia o cérebro constante. Perfeito. É assim, o cérebro ainda tem condições de ter uma plasticidade neural. Principalmente a pessoa, por exemplo, se a pessoa tem uma reserva cognitiva, ela vai ter mais condições de ter um retardo. Vamos falar do que seja a reserva A reserva cognitiva, por exemplo, se você estuda, se você estudou, mas só que aí fala, aposentei. Eu tô ouvindo várias pessoas falarem assim, gente, hoje mesmo no refeitório alguém chegou e falou assim, estou aposentado. Eu falei, meu pai do céu, você precisa fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, a pessoa precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, um quebra-cabeça, um dominó, um caça-palavras, ouvir música. A musicoterapia é tudo para ajudar a terceira idade. Por quê? Vê o repertório que ele tinha na idade dele e traz para ele ouvir. Eles começam a cantar também. Então, essa reserva é muito importante. Mas se a pessoa estudou e ela tem todo um aparato de estudo, ela vai se sentir melhor. Tinha uma senhorinha de 101 anos. Sabe o que ela fazia? Ela lia a Bíblia em voz alta e cantava todos os dias. Ela morreu lúcida. Outra de 90, essa outra tinha 94 anos. Ela falava assim, Vilma, do que eu vou morrer? Eu falei, eu não sei. É bonito. Aí ela falou, do que eu vou morrer? Eu falei, eu não sei do que você vai morrer. E, na verdade, ela morreu de algo completamente, assim, aleatório. Ela teve um fecaloma, né? Que foi as fezes, virou pedra, né? Então, eu falei, não cabia na minha alçada, porque eu não era geriatra. Então, a gente tem que ter todo esse aparato multidisciplinar. O geriatra, né? O gerontólogo que estuda sobre envelhecimento. O neurologista, principalmente o neurologista. O psiquiatra, por quê? Por conta da psicopatologia, entendeu? Porque muitas vezes a demência, ela vem por fator, não só por fatores de um AVC, não vem só por isso, por outros fatores, mas também neuroendócrino, entendeu? Então, a gente precisa avaliar qual é o tipo para poder auxiliar esse idoso. Então, tem todo um aparato de conhecimento que a família precisa, eu diria assim, perguntar e se orientar com o médico, com a enfermeira, com o pessoal que pode ajudá-lo. O que fazer? Acho que isso é fundamental. E estabelecer uma rotina. A gente fala de desafiar o cérebro e fazer isso antes da velhice. Você tem algumas dicas práticas? Sim, toca um instrumento, canta, entendeu? Eu faço piano e violão, né? Olha. Então, é um grande desafio. Estudar inglês, estudar italiano. Meu marido estuda italiano, né? Então, isso é a cobaia. Então, isso é um grande desafio, cantar todos os dias, diminuir a ansiedade. O desafio, ele envolve aprendizado. O aprendizado. Porque quando você tem um déficit intelectual, você vai perder a praxia, que seriam os movimentos. Por isso que é importante a musculação, a praxia. A agnosia, você vê isso aqui, você sabe a função, mas você não reconhece mais. Mas eu não sei o nome disso. Amiga, não estão te ouvindo. Eu não sei o nome disso. Foi pra função Eu não sei, a função aqui, mas eu não sei o nome disso, entendeu? Então, tudo isso é fundamental. Então, por quê? Então, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, eu tenho que avaliar o cérebro inteiro dessa pessoa para dar as dicas que ele Então, precisa. em resumo, minha gente, sai de frente da TV o dia inteiro. Ou até nas redes sociais. Tem senhorzinho que tá lá com o seu O horário de smartphone ficar na frente da TV é das 2h30 às 4h. Só. No Vida e Saúde pode incluir também, mas assim, o dia inteiro, televisão, assistindo programa de... Quando é na Novo Tempo, gente, ainda, né, a gente tá aqui motivando você a cuidar da saúde. É sério. A gente tá dizendo, ó, levanta, vai tomar água, vai fazer exercício. Isso tudo faz a diferença. Mas aí acontece que, às vezes a gente entende que, já trabalhou muito a vida toda, agora acorda tarde, fica o dia inteiro na televisão, se movimenta e vai estudar, vai ler alguma coisa, vai fazer perguntas, vai buscar Trabalho manual. Isso. Trabalho manual, exatamente. Isso mesmo. Sabe que eu vou fazer aula de violão? Vou começar? Parabéns. Vou começar aula de violão. O ukulele a gente já viu que precisa de umas aulas também. Precisa, né? Aperfeiçoar um pouquinho mais, mas vou fazer aula de violão com o Danilo Sena, cantor, viu? Cara fera. Maravilha. Vamos pro último tópico aqui. Ter uma alimentação saudável. A gente falou lá no comecinho do programa já que a alimentação ela faz toda a diferença, né, Vilma? Frutas vermelhas, mirtilo, Delícia. morango, não é? Cranberry, blueberry, com leite de amêndoa.
Toma todos os dias. E aí vai dar um boom no cérebro. Ele é antioxidante e vai fazer bem para o cérebro. Então, assim, procurar uma alimentação saudável, principalmente para o cérebro, né? Então, aí fala com um nutricionista para estar ajudando, para poder melhorar ômega 3, né? Então, mas aí tudo isso tem que passar com o médico. Lentilha, ácido fólico dos verdes escuros. Dos verdes escuros, tudo isso. Então, tudo isso precisa avaliar. A alimentação é fundamental. Verdade. Muito bem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado, esse bonecão aqui, ó. Esse boneco que ele é todo cheio de frutas e tal, já mostrando que você tem que ter uma vida saudável de frutas. Eu vou ali perto de um filhotinho dele, será que é filhote? O embrião. O embrião, boa. O embrião dele ali, ó. Aquele ali é só o boneco, isso aqui é de verdade, viu? Vou até experimentar uma aqui para você ver que realmente é de... Não, vou deixar você experimentar depois, senão eu posso me engasgar aqui enquanto vou falar. Vou deixar separadinha já, porque eu quero falar contigo aí, ó, de casa, sobre a revista que a gente lançou nesse mês, que é a revista A Máquina Humana. Gente, tem até um documentário passando na TV Novo Tempo, começou no último sábado, A Máquina Humana, e no próximo sábado também tem. Vai acompanhando aí a nossa programação às 3h30 da tarde aqui na TV Novo Tempo. Tem um documentário com essa revista, com a Teru Gouveia, tá sensacional. Inclusive, foi a Teru quem escreveu essa revista junto com a Gisela Maldonato. As duas, né, juntas escreveram esse material e estiveram gravando também essa temporada aí maravilhosa. Mas um capítulo que eu quero destacar aqui contigo é onde fala sobre inflamação, de amiga a vilã. Ué, mas inflamação pode ser nossa amiga? Sim, a inflamação, ela pode ser a nossa amiga. Na verdade, a inflamação, ela vem para nos ajudar. Quando tem algo de errado no nosso organismo, lembra quando você, às vezes, cai, rala o joelho, às vezes não criam algumas coisinhas ali, tipo inflamaçãozinha e tal. É o nosso próprio organismo trabalhando para trazer a cura para aquela enfermidade. Agora, quando a gente se alimenta de alguma coisa que não é boa para a nossa saúde, aí aquela inflamação interna, aquela inflamação lá no nosso organismo, vai se espalhando como um todo. Quer saber mais? Eu, há algum tempinho atrás, sentia muito desconforto e tal, e agora? Por que é isso? Fui ao médico, descobri, e o glúten estava me trazendo muita inflamação, a lactose também, né, o leite e derivados, e aí a gente descobre que sim, o nosso corpo pode estar todo inflamado e com isso trazer várias doenças. O que mais que pode trazer a inflamação? Sedentarismo, dieta não saudável, sobrepeso e vários outros fatores também. Nessa revista Máquina Humana você encontra sobre temas com esse assunto e vários outros também. Quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista A Máquina Humana. Vai chegar de graça na sua casa porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você receba gratuitamente aí na sua casa. Então não tem desculpa, tá? Agora mesmo, entre em contato com a gente enquanto vamos para aquele rápido intervalo. Eu experimento aqui essa uvinha para te mostrar que é de verdade, viu? E daqui a pouquinho a gente já está de volta com muito mais. Vamos lá. Agora, de volta com você e feliz da vida por quem já mandou interações pra gente, as perguntas que não podem calar aqui no seu Entre Família. Já joga na tela, queremos saber, aproveitar o tempo com você de casa, que tem interesse. E agora, Sirlene. Boa tarde, meus amores, boa tarde. Boa tarde, as amoras, cadê? Qual a diferença entre esquecimento e demência? Existe uma relação entre ambos? Estou com um problema muito sério de esquecimento. Afinal, Ô, minha amiga, estamos juntos e me senti acolhida agora. Colega. Não, mas eu também... Eu estou imaginando a Abinal falou, manda uma pergunta para mim, Sirlene. Até as atividades do cotidiano eu preciso programar no celular, senão esqueço de tudo. Estou preocupada, já fui ao médico, mas não obtive êxito, Vilma. Olha, interessante. Está precisando fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Para avaliar o que ela tem. E precisa ver qual é a idade dela. A idade é importantíssima nesse caso. Precisa ver, se ela for jovem, pode estar com um déficit de atenção, não é? Agora, dependendo que passou dos 60, 65 anos... nós precisamos avaliar o que está acontecendo. Precisamos ver as comorbidades que tem também. Se tem diabetes, se tem hipotiroidismo, se não dorme à noite.
a gente não pode falar sem conhecer o paciente. Nós temos que fazer uma boa anamnese para poder. Provavelmente ela chegou no médico, eu tô com esquecimento. Mas espera aí, tem que fazer uma anamnese para saber quais são os fatores pré-existentes que está levando ela a ter. Pode ser até uma falta de sono. Ou seja, precisa investigar. Pode ser uma falta de B12. Agora, eu sei. Pode ser falta de método. Falta de método. Todos sabemos a importância de você fazer um agendamento, anotações, bonitinho. Mas eu desconfio que às vezes também a mente da gente fica preguiçosa quando tudo tá lá no papel, como se eu estivesse sempre no desespero para eu não esquecer. Então eu sou alguém que pouco consulto a agenda, esqueço alguma coisa, esqueço, mas eu tô treinando para não esquecer. Porque eu acho que vai deixar o cérebro preguiçoso. Tem uma outra coisa. Hoje em dia as pessoas estão com a síndrome do pensamento acelerado. Então, praticamente, ela pega o celular e vai rolando. E não lê nada, ela só fica vendo, não é? E não há um treino nesse cérebro. Exato. Vai ouvir, por exemplo, a Darleide mandou um recado para o pastor. Como a Darleide fala bastante, ele pegou e colocou no número 2. Quer dizer, ele não ouviu o que ela tinha para dizer, o cérebro dele não teve condições, porque ele estava cansado, então ele não queria ouvir, não é? Olha, então, eu colocar isso na velocidade 2 nunca aconteceria. Entendeu? Eu nem ouço. Mas você nem ouve. Olha, deixa eu confessar que esse negócio de ouvir áudio, muito rápido. Eu sou meio impaciente para ficar ouvindo na velocidade normal. Não, eu já recebi um áudio da Darleide de 5 minutos. Falou, Darleide, se eu quiser ouvir você por 5 minutos, eu assisto o teu programa. É podcast que você me mandou aqui? É óbvio que vocês sabem que isso é brincadeira. A minha irmã, ela fala bem calminha. Aí na velocidade 2, fica normal. Mas a sua irmã está... Beijo, Jô. A sua irmã está bem, está saudável. Já saudável, você... E assim, paciência com esse desespero isso mesmo, todo, a impaciência pode ser um TDAH, pode ser tudo, um déficit de atenção. Então precisa de uma boa investigação. Ale, você fica contando suas coisas particulares no ar, então tem diagnóstico no ar pra você, tá? Não é? Mais uma pergunta, joga no telão agora. Eu acho que essa aqui não tem a ver com a Benal. Silvestre Costa Lima, boa tarde. Tem relação entre problemas cardíacos e a doença de Alzheimer? Perdi meu pai há 7 dias para o Alzheimer e outras comorbidades. Meus sentimentos, Silvestre. Está passando por um luto, que Deus te abrace aí também. Verdade. Então, problema cardíaco é uma coisa e Alzheimer é outra, né? Então, assim, a gente precisa ver. Mas tem uma coisa que eu acho que ele precisa Amiga, estar seu bem rostinho atento. Tá todo coberto do seu lindo cabelo. Dá uma gira assim. Isso, dá uma olhadinha. Isso, para as pessoas verem, te encontrarem na rua. Dizer assim, esses olhos bonitos. Esses olhos verdes lindos. Então, joga o cabelinho, gira o corpinho para cá. Tá bom. Isso, maravilhosa você. É o seguinte, então, na verdade, assim, a relação entre problemas cardíacos e doença de Alzheimer, aí a gente precisa avaliar. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, o Alzheimer pode ter uma predisposição, não é? Então, a pessoa precisa o quê? Ter uma reserva. Então, desde já, precisa ter um cuidado para que não possa vir a desenvolver. Mas não vou dizer que vá desenvolver, mas filho tem 50% pai, 50% mãe. Então, a gente precisa fazer todo um cuidado preventivo. E a reserva cognitiva é o principal. Ter uma reserva cerebral para que possa a pessoa ter mais recurso para poder ver. Agora, a questão cardiológica tem que ir no cardiologista, fazer esteira, ver todos os exames que o médico vai pedir. Entendeu? Mais uma interação? Tem mais chegando pra gente? Obrigada você que mandou a sua. Flaviana, olá. Existe cura ou prevenção para a demência? Percebeu alguns sinais, talvez, lá no começo? Tem como ou retardar isso, ou retroceder, ou talvez estar no estágio mais avançado. Prevenção nós estávamos falando agora há pouco, né? Então, retardar, eu acho que é o caso de a gente querer saber. Com certeza. Então, assim, existe a demência reversível, que se ela é neuroendócrina, porque pode ser por uma diabetes, pode ser por qualquer outra comorbidade de adoecimento, por conta, assim, até medicamentos, que às vezes pode também a pessoa ficar com esquecimento, tá? Agora, tudo isso precisa de uma avaliação. Não tem o que fazer. Agora, a prevenção para a demência é você ter reserva, tá? Como você mesmo disse, não ficar sentado na televisão o tempo todo,
interagir, sair. Fazer exercícios, cuidar da Isso. alimentação. Já passamos por esse É por todo um esses passos. contexto. É. Boa. Tem mais? Pode mandar pra gente? Tem Já foi. foto vindo por aí, hein? Cura, ela quis saber sobre cura. Tem Então você disse que fotinho. tem às vezes a reversão em alguns Tá casos, né? reversível, né? Irreversível. Boa tarde, minha sogra tem 86 anos e foi diagnosticada com demência. Ela ama assistir vocês. Ô, Leda Teixeira, beijo. Ela ali toda sorridente Olha com a aí. sogra querida. Beijo, amadas. Muito bem. Fica por aqui a sua participação com a gente. Amanhã tem mais. Vilma, muito obrigada, viu? Sempre bom acho recebê-la, que ouvi-la, de um bom. tema que você estuda bastante, né? As pessoas que têm um cuidador, melhor dizendo, um psicólogo atuante no cuidado com os mais necessitados nessa área, é sempre um prazer recebê-la. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Obrigada. E olha, eu sei que a gente estava conversando aqui no intervalo e a Vilma estava dizendo também que ela tem um ministério lá que dirige atividades para idosos na comunidade que ela está. E aí eu quero te dar um presente. Ah, muito obrigada pelo E olha, carinho. Vou é um levar presente para que eles. para a gente tem muito valor, né? Como você percebeu, e para você e para eles. viu? Com Dessa vez foi certeza. bastante. Vou falar para eles mandarem um recadinho para Darlene assinar todas as revistas. Viu, Márcia? Era minha amiga, Vilma. Tem redes sociais, Vilma, para Eu deixar para o tenho, pessoal que eu talvez queira tenho. te acompanhar nas redes Doutora sociais. Vilma Botassin, Vilma Botassin. O Botassin, como é que com se escreve? C. Com C. Botassin. Botassin. Tá aparecendo na tela aí para você, ó. Italiano. Então, Vilma Botassin é onde você encontra ela nas redes sociais aí, tá bom? Obrigado, Vilma. Ok. Quando nós olhamos para Jesus em suas atividades, algumas coisas devem necessariamente se destacar diante de nós naquele jeito perfeito que ele tinha de fazer as coisas. Ele aparece numa madrugada e gastava muito tempo nas suas madrugadas falando com o Pai. Primeira lição: Jesus não permitia que nenhuma pessoa fizesse a sua agenda. A sua agenda era discutida com o Pai e isso é muito, muito importante. E essa agenda feita numa audiência com o Pai fazia com que ele se antevesse, ele se precavesse, ele estava sempre um passo à frente de qualquer pessoa. Ele não ficava surpreso e isso é uma lição para você e para mim. Há uma outra coisa muito importante, uma atividade de Jesus sobre essa mesma agenda. Na agenda de Jesus, as pessoas tem prioridade absoluta. De uma ponta até a outra da história da humanidade, de uma ponta até a outra dos evangelhos, nós vamos ver essa mensagem passando por cada palavra. As pessoas têm prioridade absoluta. Mesmo parecendo ali Jesus chegando atrasado em um velório, ele chega por causa da prioridade absoluta das pessoas. Num ritmo de uma multidão que o aperta, que a cotovela, ele para atender uma mulher que o toca. Jesus olha para as pessoas e diz para a gente algo que a gente tem que lembrar o tempo todo. As pessoas são a razão da agenda de Deus. E Deus nos ensinou a amar as pessoas e usar as coisas. E um exemplo de sociedade profundamente doente é quando estamos amando as coisas e usando as pessoas. As pessoas devem ser amadas. Quando olhamos para o início da história, essa lógica de Jesus, ela não é inaugurada nos evangelhos. A lógica de Jesus está desde a criação. E aqui falamos de um elemento disso, um assunto, que traz para a superfície um questionamento. Como estamos vivendo? Pensa na história que a Juliane testemunhou. Ela está exausta, sozinha, cuidando de alguém. Deus não pensou nisso? Sim, ele pensou nisso. E muito que nós falamos sobre rede de apoio não é ideia nossa. Deus criou a vida para ser coletiva. E a vida coletiva está na lógica divina de viver. As pessoas são prioridade absoluta. Esse mesmo Jesus que andou pelas areias da Palestina foi o Jesus que chamou Moisés e deu para ele uma missão. Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó e vai liderar o maior movimento da história da humanidade, onde um povo vai transformar todas as perspectivas erradas que as pessoas têm e receberá nada mais, nada menos do que o Messias. E nesse embate descrito no livro de Êxodo, há Moisés falando para o faraó que tem uma perspectiva de mundo. E agora, nesse confronto com a perspectiva de mundo de Deus,
em um momento se destaca essa briga de lógicas, porque quando Moisés chega para Faraó e fala, vamos sair, ele diz assim, então Moisés e Arão, leio Êxodo 10, verso 8, foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse, olha a frase, vão e adorem ao Senhor o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que vão. É um escravagista que pensa as pessoas pela lógica da produção que elas podem dar. Ele tem esse povo como escravo diante dele, então ele divide na capacidade que as pessoas têm de produzir ou não produzir. Então, crianças e idosos não estão nessa conta. Ele fala, você está indo e vai quem? A resposta de Moisés é a resposta da lógica de Jesus. Nós vamos com todos. Nós iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado. Nós vamos com todos. Eu creio que seja uma frase para escrevermos na porta de casa. É uma frase para colocarmos nas nossas camisetas, é uma frase para ser colocada no íntimo da nossa mente. Estamos falando de caminho, estamos falando de progresso, de desenvolvimento e a pergunta é para quem? Com quem? Vamos com todos. Olhando para o nosso redor, há muitos caminhos mesmo, histórias que podem parecer sendo histórias de sucesso, mas nessa trajetória tem muita gente ficando para trás. Quem tem ficado para trás? Alguém que um dia lembrou de você, agora ele está esquecendo, mas o pior dos esquecimentos é o esquecimento voluntário. Alguém não pode mais lembrar. Ele não tem essa escolha, mas quem pode, deve lembrar. Vamos com todos. E vamos com todos significa auxiliar aquele que está em casa, mas também significa que como família de fé devemos chamar as pessoas de irmãos falando sério. E falando sério significa estender a mão, carregar os fardos um dos outros e não transformar a terra em céu, mas mostrar para essa terra qual é a ideia de céu que nós fazemos. Não há doença, não há morte, não há demência, mas há mãos estendidas. Isso definitivamente não vai mudar. Que comece com você, que comece comigo e a olhar para o mundo, a lógica da prioridade das pessoas seja a minha e a sua lógica. Vamos sim, vamos com todos. Vamos com todos. Verdade. Vamos com todos, meus amores. Todos juntos aqui para fazer a sua tarde todo dia ser melhor. E a gente se despede por aqui. Obrigada. Verdade, o Vídeo de Saúde vem chegando coladinho com a gente. E amanhã, por aqui, no nosso Entre Família, tem dicas práticas daquele cuidado com a pele. E amanhã, se Deus quiser. Que vai ser bom. Beijo. Tchau.